A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos dando início a mais um programa, dando continuidade ao nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Que você possa compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos, familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas, que você possa espalhar o Evangelho através do seu compartilhamento, que assim você vai estar evangelizando também. Estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso, que você possa ser tocado por Deus, que Deus possa lhe abençoar cada vez mais e que essa mensagem venha impactar a sua vida, impactar o seu coração, que o Senhor possa lhe abençoar tremendamente cada dia mais e mais, que o Senhor possa vir falar com você sempre, que o Senhor possa lhe tocar e que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Nessa mensagem de hoje nós vamos estudar o versículo 6, vamos estudar o capítulo 6, o versículo 11. Então que você possa abrir a sua Bíblia aí comigo, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 11. A oração do Senhor. Sobre o Pai Nosso, sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus 6,11. Dá-nos hoje o pão para este dia. Nós observamos no estudo, ao longo do estudo dessa oração, que essa oração ela é composta de uma única petição, de um único desejo. E o desejo é que o nome de Deus seja santificado. Esse é o propósito dessa oração. O Senhor não está nos ensinando a orar buscando a glória de Deus. A gente sabe disso, até pelo contexto. Olha o que Jesus falou sobre a oração. No verso 5 de Mateus, capítulo 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. O objetivo era que todos o vissem quem estava orando. E Jesus prossegue e diz: eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além de serem vistos pelos homens. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. A orar, não repita frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Aí o Senhor vem com sua oração modelo. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Este é o objetivo do Senhor. Ele quer nos ensinar a orar, tendo Deus como foco, a glória de Deus como alvo. E Ele sabe, o Senhor, que nós precisamos da graça de Deus para isso. Com isso em mente, a gente tem desdobrado ou desenvolvendo essa oração nas diversas petições, digamos, áreas que atende a essa primeira e grande petição: santificado seja o teu nome. E aí nós focamos em santidade do nome de Deus, no verso de número 9. Nós focamos na vinda do reino de Deus, no verso de número 10. No cumprimento da vontade de Deus, também no verso 10. E agora a gente que nós temos de chamar de uma segunda parte dessa oração,
onde aparentemente Jesus muda o foco, que a petição é, como lemos: Pai, dai-nos hoje o pão para este dia, o pão nosso para este dia. Por que aparentemente Jesus muda o foco, tira os nossos olhos e a nossa atenção das coisas, entre aspas, celestiais, a santidade do nome de Deus, a vinda do reino de Deus, o cumprimento da vontade de Deus, e nos ensina a orar agora pedindo o pão? Será que agora, neste momento da oração, a gente entrou naquela fase onde a gente faz pedidos inferiores, pedidos mais mundanos, digamos assim, pedidos de menos importância? Parece que não. Eu quero apresentar para vocês algumas razões. Primeiro, quem ora nos termos das 3 primeiras petições precisa das 3 últimas. Quem ora dizendo: Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem ora assim, tendo em mente Deus como alvo, como foco, a glória de Deus como objetivo, entende que não conseguirá viver para a glória de Deus se não tiver pão, se não te for perdoado, se não for protegido por Deus. Então perceba que essas 3 últimas petições, as petições do versos 11, 12, 13 da oração de Jesus, na verdade essas 3 últimas petições, elas sustentam as 3 primeiras. Ninguém vai conseguir viver para a glória de Deus aqui se não tiver pão. Ninguém vai conseguir chegar diante da glória de Deus se não tiver ou se não obtiver perdão, justificação. E ninguém conseguirá chegar à presença de Deus em santidade se não for por Deus protegido, guardado. Livra-nos do mal. Livra-nos de tropeçar e cair e morrer no pecado que nos destrói para todo sempre. Estas 3 últimas petições, então, elas não são inferiores de forma alguma. Elas são a base de todas as coisas. A gente precisa orar com a consciência de que nós precisamos de pão. E pão aqui engloba muito mais que só comida, como nós veremos. Precisamos do perdão de Deus, precisamos perdoar uns aos outros como prova de que receber o perdão de Deus. Jesus nunca nos ensinou que nós só somos perdoados se nós perdoar. A graça que Deus derrama sobre nós, como o próprio nome já diz, é graça. Não há nada que possamos fazer que nos faça merecer a graça de Deus. Absolutamente nada. Que se tem algo que nós já merecemos, é a justa condenação de Deus. Então Jesus, quando nos ensina a orar, e veremos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Na verdade, Jesus não está nos ensinando que nós temos que fazer isso, praticar o perdão para receber perdão, não é nada disso. Ele está dizendo que aquele que busca viver perdoando, de fato, experimentou o perdão de Deus e entende o valor do perdão. Então, o que nós vamos começar a ver agora em termos de petição, que o Senhor nos ensina, não é de forma nenhuma inferior às petições que já estudamos. Precisamos dessas 3 últimas para podermos desfrutar ou cumprir as 3 primeiras. Segunda observação que eu quero fazer diz respeito à petição em si. Olha como é que começa o verso de número 11. Dá-nos hoje. Algumas versões dizem: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou nos dá-nos hoje. Mas a ideia é essa, de que nós precisamos receber de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Não somos autônomos. Não somos donos do nosso próprio nariz. O Senhor está nos dizendo que tudo aquilo que dependemos para viver não é fruto do meu e do seu esforço por si. Não é fruto
do nosso sacrifício de trabalho por si. Porquanto Paulo mesmo nos ensina na Bíblia que quem não trabalha não deve comer. O trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador recebe pelo que ele faz. Mas Jesus está nos ensinando que tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós precisamos de fato, nós precisamos receber de Deus. Por isso o verso dá-nos hoje o pão para este dia. Dependemos de Deus. Nós não temos como comprar de Deus o pão e não temos como trocar com Deus, barganhar com Deus para receber o pão. Nós recebemos gratuitamente de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina nessa petição é sobre graça. Nós dependemos da graça de Deus. Por mais que trabalhemos e devemos trabalhar, abra sua Bíblia comigo no Salmo 126 e veja o que Jesus está dizendo aqui, entre linhas, mas que no Salmo 126 está muito claro. Salmo 127, desculpa. Salmo que você conhece de cor. Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, e trabalho dos construtores são vãos. Percebe que o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores vãos. O salmista não está ignorando a necessidade do trabalho, a necessidade do construtor trabalhar, muito pelo contrário. O que ele está dizendo é que o construtor, quando recebe a graça de Deus, consegue construir a casa. É disso que Jesus está falando quando ele diz: dá-nos hoje o pão para este dia. Jesus está ensinando para a graça de Deus. E o texto continua no verso de número 2 do Salmo 127. Ele diz: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, ir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Ou Deus dá descanso aos seus amados. Deus dá sono aos seus amados. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: sim, nós devemos trabalhar, mas com a consciência de que se trabalhássemos muito, se não fosse a graça de Deus, nós nos fadigaríamos, nos cansaríamos a ponto de não conseguir dormir. Você já teve essa sensação de deitar tão cansado que você não consegue nem dormir? Você vira para um lado, vira para o outro, você começa a pegar no sono e você acorda de tão cansado que está. O salmista está dizendo: sim, é necessário que se trabalhe, mas que se nós não aprendermos a pedir, dar-nos hoje o pão para este dia, tudo será em vão. Jesus está nos ensinando uma lição sobre a graça. Nós dependemos e somos dependentes da graça de Deus. Esse texto do Salmo 127, ele em conjunto com Mateus 6, verso 11, é lição, por exemplo, para nos aconselhar a vivermos de forma da graça de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a achar que nós temos que trabalhar muito, construir o mínimo necessário para assim podermos ter uma vida bela e feliz. E ignoramos o que é fundamental muitas vezes, que o Senhor não edificar a casa, em vão vamos trabalhar. Não vai adiantar trabalhar bastante, deitar tarde, acordar cedo, se nós não aprendemos a pedir, dar-nos hoje o pão para este dia. Então sim, é necessário muitas vezes o mínimo para a construção de uma vida, para a construção da nossa vida terrena. Mas se nós focarmos apenas na casa, na construção da casa e não no construtor da casa, nós estamos construindo sobre a areia, por mais que nós trabalhemos. Jesus
está nos ensinando que com Deus não se barganha, não se compra. De Deus nós apenas recebemos. E se recebemos de graça, pedindo, dá-nos hoje, Senhor. É isso que a oração do Senhor nos ensina. Em segundo lugar, Jesus nos fala sobre a provisão diária de Deus. É interessante que Jesus nos ensina a orar assim: dá-nos hoje o pão para este dia, hoje, para este dia. Se quando nós olhamos para o verbo dar-nos o pão, se esse verbo dar nos ensina sobre a graça, essa palavra hoje, ou a expressão para este dia, nos ensina sobre providência, sobre a providência de Deus. Nós dependemos da providência diária, momentânea de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Faz sentido pensar nisso, porque Ele mesmo acabou nos dizer, quando Ele estava falando mal das orações dos gentios, que achavam que por muito repetirem, por pagar um preço de oração, naquela repetição, naquele alto sacrifício, eles receberiam o sacrifício de Deus. E Jesus disse: não adianta, não está necessariamente no preço de oração que você tem que pagar. Simplesmente na fé, que pode ser do tamanho do grão de mostarda, minúsculo. Não depende do tamanho da fé, depende de se ter fé. Fé para entender que a cada novo dia nós precisamos da graça e das misericórdias de Deus se renovando sobre nós. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando Ele diz: dá-nos hoje para este dia, Ele está nos ensinando a depender momento a momento, dia após dia, de Deus. Muitas vezes nós brincamos que muitas vezes nós oramos, né, sobre a nossa alimentação, sobre a nossa compra, né? O que Jesus nos ensina, que a cada dia nós temos a mesa hoje veio de Deus. É providência, é lição sobre a providência. Nós falamos sobre a lição da graça, sobre a providência. Agora veja sobre o cuidado de Deus nas coisas que nós achamos que Deus não se importa. Precisamos do pão que vem de Deus, diz o texto. Jesus nos ensina a orar pedindo pão. Pão, simplesmente pão. Pão porque o pão, como diz o ditado, né? Saco vazio não para em pé. Sem pão, sem comida, sem saúde, sem um mínimo, eu não vou conseguir viver. Sem um mínimo, eu não vou conseguir atingir todo o meu potencial para aquilo que o Senhor me chamou para viver, que é a glória dele, que é o reino dele, fazendo a vontade dele. Então Jesus não se importa sim em nos dar o pão. E o pão tem a ver com isso que acabamos de falar, com a comida básica necessária, com a saúde necessária, com a roupa necessária, com o mínimo necessário para vivermos com dignidade diante de Deus. É isso que quer dizer pão. O salmista fala da descendência do mendigo pão, que não mendiga de que Jesus prometeu cuidar dos seus, provendo de tudo. Aliás, se formos à frente no mesmo capítulo, Jesus fala disso. Abra lá no Mateus 6, a partir do versículo 25, e veja o que Jesus diz. Jesus está tentando combater a ansiedade dos crentes. E aí ele diz no verso 25: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. E aqui é óbvio que ele não está falando para a gente ser irresponsáveis, imprudentes, imprevidentes, mas ele está falando que estavam desesperadas, que não sabem esperar o agir de Deus. Muitas vezes
pessoas que não tem nem o que comer, que não tem um alimento. E aí o Senhor vem prover o pão diário para aquele dia, pão diário para aquele momento, pão diário para aquela hora. Nós temos o projeto Alimentando Corpo e Alma, que muitas vezes alimentam essas vidas que estão em situação de rua. É o pão diário para aquele dia, é o pão diário para aquele momento, que a pessoa não tem muitas vezes nem o que comer, nem como se alimentar. E Deus vem e usa para que haja 6:25, nós ouvimos Jesus dizendo, não se preocupe com a provisão diária, você não deve sair, se preocupar se você deve ter o que realmente comer e vestir, porque a vida é mais importante que isso. Observe os pássaros, eles não plantam, nem comem, não guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial, acaso vocês não são muito mais que valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. E aí Jesus nos ensinou a orar. Dá-nos hoje, para este dia, o pão. O antídoto contra a ansiedade é a oração. E Jesus está dizendo, nos ensinando a orar, pedindo pão, pedindo comida, pedindo roupa, pedindo bebida, pedindo saúde. E Ele cuida de nós. Eu concluo com 3 aplicações. Essa reflexão breve sobre essa 4ª petição. Pai nosso, dá-nos hoje o pão para este dia. Primeiro, Deus se preocupa com as nossas necessidades físicas e materiais. Deus preocupa-se sim, e Ele cuida de nós. Por isso que, fazendo coro com o que Paulo ensinou, escrevendo aos Coríntios, o que comemos, o que bebemos, seja qualquer coisa que façamos, devemos fazer para a glória de Deus, porque tudo que Deus nos provê é para ser revertido para a glória dele. A segunda aplicação é que nós devemos ser bons mordomos do nosso corpo. Bons mordomos do corpo, e nós tiramos isso desta petição. O pão é para o corpo. O corpo é importante para que a gente possa buscar a santificação do nome de Deus, a vinda do reino de Deus, o cumprimento da vontade de Deus. Se Deus se preocupa em dar pão para o corpo, para que nós possamos viver para a glória de Deus, a Bíblia ensina que nós devemos sim ser bons mordomos do corpo. É engraçado como o crente vive condenando, e eu até diria com razão em alguns momentos, em alguns aspectos, os vícios como bebida, cigarro. Mas é impressionante como o crente é glutão e não se preocupa com isso. Muitas vezes eles eram pessoas obesas. Spurgeon fumou muito tempo, mas naquela época o fumo ainda
era algo que a ciência não tinha constatado, desgraçadamente nocivo para o corpo humano. Então, se conversarmos com qualquer especialista, qualquer médico sobre nicotina e fumo, é uma descoberta sobre meados do século passado, sobre 1940, 1950 para cá. Mas como muitas vezes nós, crentes, não levamos em conta o que Jesus está levando em conta quando Ele nos ensina a orar pedindo pão. Quando Ele nos ensina a orar pedindo pão, é porque o pão é importante para Deus. É o pão que alimenta o corpo. Nós temos que ser mordomos do corpo quando comemos, quando nos excitamos, se dormimos e nos descansamos na medida certa. Tudo isso nós precisamos levar em conta. Na nossa espiritualidade tem que haver espaço para a mordomia do corpo, do templo do Espírito Santo. É isso que Jesus está nos ensinando. E a última aplicação aqui, o cristianismo nos ensina que a vida é para ser vivida um dia de cada vez, um passo de cada vez, momento a momento. Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje para este dia. É o pão diário de hoje, é o passo a passo. Por quê? Porque Ele quer que nós sempre nos lembramos, nunca jamais nos esqueçamos de que Ele é o provedor das nossas vidas, que Ele é o que provê tudo a cada momento para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a orar e a viver cada dia como Jesus nos ensina aqui nessa oração. Feche os seus olhos, gaste alguns instantes em oração com base naquilo tudo que você ouviu aqui e deixe Deus te conduzir aqui e peça para que Deus fale com você sobre o que essa oração nos ensina. Compartilhe isso com Deus em oração. Ore no seu lugar para que Deus possa lhe dar o pão diário de cada dia. Que Deus possa abençoar a sua vida. E mais uma vez eu te peço, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Nos ajude a fazer com que este canal cresça cada vez mais, para que nós possamos alcançar vidas para o Evangelho, que esse é o nosso intuito. O intuito de estarmos aqui é para que o Evangelho possa alcançar mais e mais vidas, para que a facilidade que a internet nos dá faça com que nós exercitamos o ID do Senhor, que aí é todas as pessoas, alcançar todas as pessoas. Muitas vezes, estando no nosso localzinho da igreja, nós não conseguimos alcançar pessoas que a internet nos permite alcançar. Então, que você possa nos ajudar sendo um propagador do Evangelho, compartilhando as nossas mensagens, os nossos vídeos, se inscrevendo em nosso canal. Então, que Deus lhe abençoe e até o próximo estudo em nome de Jesus.